Olá pessoal, Ricardo Grangeiro aqui do Projeto Renda Mais para mais um vídeo de análise técnica do mercado financeiro, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer a audiência de cada um de vocês e no final eu peço que deixe, por favor, um like, encaminhe esse vídeo para quem vocês conheçam que tem interesse nesse tipo de assunto, investimentos no mercado financeiro, que ajuda bastante a gente a fortalecer esse projeto, né? Eu postei mais cedo nas minhas redes sociais e desde ontem, né, eu tenho falado a respeito, eu acredito que da notícia mais importante que a gente teve aqui nos últimos dias, que é justamente o CPI dos Estados Unidos, né? É o equivalente ao nosso IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que retrata o nível de inflação, né? E o mercado americano estava bastante atento a esse número, porque praticamente digitava o tom da economia americana, né? Então ontem eu coloquei num vídeo dizendo que se ele viesse acima do esperado, o mercado provavelmente já estaria sentindo os reflexos de uma possível recessão. Porém, se ele viesse abaixo do esperado, mostrava claramente que a economia americana ainda está robusta, né? E aquela nuvem de preocupação de uma possível recessão foi embora, o céu clareou, né? Porque se vocês observarem, hoje aqui a gente teve, né, às 9h30, os principais, né, de julho e o anual vieram muito abaixo do que estava sendo esperado pelo mercado, né? E como vocês podem observar no reel que eu fiz, mostra o impacto imediato que teve, né, a reação do mercado em frente a essa notícia, porque por isso que eu falo, né, eu tenho comentado sempre a respeito disso, que tem gente que fala que notícia não faz preço, e na verdade isso não é o que corresponde com a realidade, né? A gente viu que uma notícia dessa de alto impacto, porque o mundo inteiro está esperando, né, porque a economia americana é a mais robusta do mundo, né? Todas as reservas financeiras do mundo, praticamente todos estão em dólar. Então, um dado importante como esse, né, um aumento de juros, ou como esse, né, do CPI, por exemplo, é evidente que vai dar um impacto muito forte no mercado, como de fato aconteceu, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, né? Eu tinha feito uma análise já há algum tempo, eu vou deixar aqui um card com esse vídeo e na descrição também, que era justamente quando a gente teve o rompimento deste topo, né? Então a gente estava vindo de um movimento expressivo de queda. Nesse candle número 15 aqui a gente está no time frame semanal, então cada um desse aqui representa uma semana, né? Então nesse candle aqui a gente já sentiu uma indecisão do mercado, porque ele deixou praticamente um doji aqui, né, um martelo aqui no fundo, e veio testar esse nível de preço que corresponde ao toque na média móvel de 200 períodos, né? Então a gente aqui começou a ter a média rápida, aqui a média 9 começando a virar, depois ele continuou, ele fez esse toque, né? A gente chama de choque, né? Ele deu um choque aqui na média de 200 e iniciou mais uma vez um movimento de queda, que eu imaginava que nesse vídeo vocês vão ver que eu tracei um fibo deste topo neste fundo buscando um alvo menor, porque eu imaginava que ele viria romper essa região de suporte, né, e continuaria caindo. Isso não aconteceu. Se vocês observarem aqui, foi exatamente o oposto, né? Ele caiu até aqui o 22, fez um novo fundo nesse teste aqui desse suporte e foi embora. Então nesse momento a gente consegue ver o seguinte: ele teve um rompimento nessa semana aqui, ele teve um rompimento desse nível do primeiro toque na 200,
foi buscar esse novo toque aqui e fez o que eu tinha comentado no vídeo para vocês, que ele faria justamente um respiro, como de fato aconteceu aqui no Candle 27, na cabeça desse pivô, e voltou a subir. Porém, né, com as notícias, né, a tensão geopolítica, aqui a gente tem, por exemplo, na semana passada, notícias relacionadas com o aumento da tensão entre Estados Unidos e China, por causa da visita da Nancy Pelosi em Taiwan, né? Eles encararam como se fosse uma afronta, uma visita de um alto membro do governo americano, que isso não se dava há 25 anos, né? Então a gente viu que teve aqui um forte impacto no mercado também, né? E hoje, aqui, esse último candle representa o dessa semana, né? Ele teve justamente uma queda muito expressiva por causa do anúncio da inflação vindo abaixo do que o mercado estava esperando, né? Então, se vocês observarem, o que eu sempre tenho feito nas análises que eu tenho postado, eu tenho batido muito em cima dessa questão dos indicadores, né? Então aqui, por exemplo, nesse cenário a gente tem uma confirmação perfeita do OBV virando para baixo. Aqui a gente tem a linha do estocástico cruzando, né, na região acima do 80, que é a região do sobrecomprado, né? Aqui a gente tem no MACD o volume dando essa divergência, que ele está diminuindo, né, para virar a polaridade dele, com a média, a linha do MACD cruzando a média também. O IFR da mesma forma, caindo, e aqui eu tenho um aumento do volume no pullback, né, no buscador de pullback, eu tenho um aumento de volume confirmando, né, essa queda que a gente teve aqui. Então o interessante é, como eu falo sempre para vocês, a gente conhecer do mercado, né, essa análise técnica, porque eu vou mostrar uma coisa aqui muito interessante, que é o seguinte: estava analisando mais cedo antes de fazer o vídeo, se vocês observarem, a gente tem aqui um fundo, né, esse fundo mais baixo aqui, ele corresponde ao ao 30 de dezembro de 2019, desculpa. O que acontece? Se a gente projetar esse movimento de baixa pegando esse topo mais alto neste fundo, nesse suporte mais baixo, se vocês observarem, é exatamente onde a gente está buscando aqui essa região de briga. Se vocês observarem, eu vou traçar uma linha para facilitar a visualização. Então aqui a gente tem um suporte muito importante, que não é nesse fundo, é esse aqui que eu queria mostrar para vocês, do Candle 29, né? Aqui a gente está falando em 15 de julho de 2019. Então eu vou destacar a linha aqui para vocês perceberem como que a análise técnica é fundamental para a gente operar o mercado financeiro. Se eu fizer essa projeção deste topo mais alto neste fundo, porque como aqui a gente está muito perto, né? A gente está falando de 30 pontos, 40 pontos, num cenário macro como esse do semanal, 30, 40 pontos é irrelevante. Então, no meu entendimento, o que ele pode fazer? Ele pode iniciar um movimento que ele venha buscar uma correção na cabeça deste pivô, e depois disso ele pode iniciar um movimento de queda para vir buscar justamente essa região aqui dos 4,20. Então a gente tem uma possibilidade de fechar o ano na região entre 4,30 e 4,20, fazendo esse movimento que eu estou mostrando para vocês, né? Isso se confirmando. Mas o interessante é saber justamente fazer essas análises, porque aqui, por exemplo, seria uma entrada, assim que ele fizesse rompimento e confirmar com um pullback ou até mesmo com um indicador, e a gente está falando aqui em buscar aproximadamente 480 pontos
em questões aqui de 2, 3 meses, provavelmente. Então, para quem opera day trade, isso daqui não é uma operação, né? É só mesmo a título de estudo para mostrar para vocês como que é interessante esse conhecimento, principalmente você saber traçar o FIBO, né? Porque o que acontece, né? O professor André Machado, o Ogro de Wall Street, ele sempre fala que quem erra é quem desenha. O FIBO nunca falha e ele está coberto de razão em relação a isso, né? Então, o importante é saber você fazer, traçar esses cenários possíveis, né? Para numa eventual gatilho de entrada você saber onde você entra e onde você sai. Tá certo? Então eu vou mostrar aqui somente o que aconteceu hoje, né? Vou levar para os 5 minutos. Se vocês observarem aqui, o mercado ontem, ele deu até um pequeno movimento aqui, com um rompimento, né, desse topo aqui, nessa região aqui, né? Ele chegou a romper, andou provavelmente aqui uns 20 pontos, mas ele lateralizou por completo até o fechamento. Então vocês podem observar que aqui não teve nenhum tipo de amplitude, justamente porque o mercado estava aguardando a notícia de hoje, né? E vocês observem que ainda teve uma coisa que eu comentei com o meu pessoal aqui, que me apoia, né? Para esse projeto, principalmente minha esposa. O que a gente tenta mostrar para os nossos alunos é o seguinte: o movimento sempre tem quem compra e quem vende, quem ganha e quem perde. E o que a gente está tentando ensinar aos nossos alunos é que eles não sejam comida de tubarão. Porque o que acontece? Se vocês olharem aqui, a gente tem um topo mais alto, essa linha aqui eu tracei de um movimento anterior, e aqui a gente vê uma situação muito clara nesse candle número 6. Eu vou colocar aqui a linha para vocês verem um horário que esse candle aqui, como a gente está no gráfico de 5 minutos, a gente está aqui às 9h25. Então o que aconteceu? O mercado, né, os institucionais provavelmente, ou o robô, eles testaram para ver se rompia esse topo, para atrair o pessoal, né? Porém a notícia ainda não tinha saído. Então nesse momento não é hora de entrar no mercado, porque eu tendo uma notícia, eu estando posicionado, por exemplo, aqui na compra, acreditando que vai romper um topo maior, e eu ponho um stop técnico nesse fundo, eu fui estopado aqui no candle seguinte, que deu um movimento simplesmente fantástico, né? Aqui a gente está falando desse movimento aqui de queda de 100 pontos em 15 minutos. Então não tem como antecipar uma notícia com essa importância, né? Então o que eu fiz? Eu entrei nesse rompimento, vim aqui, eu saí nesse momento aqui com 50 pontos, porque eu tinha traçado um alvo anterior, e ele tinha atingido, né, mais ou menos aqui, ele tinha atingido o meu objetivo de 50, eu fiquei um pouquinho mais, deu 50 pontos, e ele continuou caindo, né? Depois vocês observem que o mercado não andou mais, ele lateralizou, porque é o que eu brinquei, né? O tubarão aqui já estava com a barriguinha cheia, porque aqui é liquidez. Quem dá essa liquidez do mercado é justamente quem não está sabendo interpretar a notícia, né? Ele não está esperando o movimento certo, né? Se a gente observar aqui no indicador, a gente tem todas as confirmações de novo mostrando essa queda, né? Então eu sigo sempre o meu operacional. Atingir os meus alvos numa situação como essa, ele foi direto no terceiro alvo, eu já saio imediatamente, porque às vezes você fica esperando e acontece isso daqui, né? Ele volta para fazer um teste, e numa brincadeira dessa aqui você devolve 40 pontos de uma entrada de 50 e você ficaria frustrado, né?
Então você já não consegue, eu já não opero mais, aqui já ficou flat, todos os indicadores já não apontam mais nada, né? Mas eu queria mostrar esse detalhe para vocês. E chamar atenção somente para a questão do índice, que eu tracei aqui um canal, né, forte de queda que ele teve, né? Ele iniciou aqui nesse topo, e a gente está falando aqui numa queda total de 47 mil pontos, praticamente quase no ano, né? Então, e agora ele começou a recuperar, fazendo essa mudança aqui de polaridade. Ele rompeu, se vocês observarem, né? Ele tinha rompido esse suporte muito forte aqui, testou essa linha do canal e começou um movimento de alta. E observem aqui que as médias já estão todas apontando para cima, né? Então, se a gente traçar uma linha aqui, vamos dar uma olhada se os indicadores aqui, ó, perfeito. A gente consegue ver uma confirmação de todos os indicadores, também sinalizando essa alta, né? Que até agora ela deu 10 mil pontos em 15 dias. O que a gente está esperando que aconteça, se vocês observarem, a 200 está exatamente passando nesse topo. Então aqui um possível cenário ela vir testar essa região, dessa região aqui desse topo, né? Depois ela pode fazer uma correção, possivelmente nessa linha de suporte que tem aqui, ó, vocês observando, né? Eu vou traçar aqui para facilitar a visualização, né? Então aqui, depois disso, possivelmente tomar uma tendência de alta para vir buscar aqui a máxima, provavelmente na região dos 140, 142 mil pontos, né? Isso daqui é só uma curiosidade, né? Para mostrar para vocês. E eu vou aqui traçar isso daqui no semanal. Eu vou colocar no tempo gráfico de 5 minutos para vocês verem o trade perfeito que teve nessa região, né, da notícia de hoje de manhã, que no caso aqui do índice, eu não opero, né, o índice é muito difícil, né, porque eu estava posicionado, com a minha atenção total no dólar, mas se vocês observarem aqui, ó, ele também cravaria, né, o terceiro alvo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma projeção para ver se ele passaria aqui, ó. Isso daqui é perfeito para vocês observarem o que é análise técnica. Observem que ele fez o rompimento deste pivô do dia de ontem, ele abriu aqui nesse fundo, né? ele testou aqui caindo, já voltou, fez esse pivô de alta, ele deu aqui em uma barra somente 1.640 pontos. Tá? Quem está acostumado a operar o mercado sabe que o dólar não cai 100 pontos de uma única vez, ele pode cair até 200, mas vai fazendo, né, aquela escadinha, o famoso zigue-zague, e o índice não sobe 1.600 pontos em uma única barra. Porém, olha que perfeição que ele cravou o alvo de 261,8% do FIBO. E depois ele lateralizou igual ao dólar, porque aqui quem fez, né? Como já dizia o Madeirite, quem fez, quem não fez, não faz mais. E olha que hoje nem é sexta-feira, né? Então, o interessante é isso que eu quero mostrar para vocês, a perfeição que o mercado trabalha, porque essas ferramentas, elas refletem fielmente o comportamento, né? O sentimento do investidor. Então, isso daqui facilita muito para a gente conseguir operar. Por exemplo, aqui, ó, como eu estou falando para vocês, aqui tem um doji, e aqui no gráfico sinaliza uma possível compra que daria aqui mais 570 pontos. Isso daqui é para quem talvez perdeu esse movimento, que queira recuperar, né,
o que não conseguiu fazer, né, de na parte da manhã. A questão que eu digo para vocês é o seguinte: é um problema muito sério, né, uma situação como essa, porque aqui o mercado, provavelmente, todo mundo que já operou numa barra como essa, né, o pessoal da análise técnica está vendo o seguinte, como eu estou falando, né, ele cravou perfeitamente toda a projeção dos alvos de Fibo, né? Então aqui não é mais para se operar, mesmo que eu tenha um comportamento, né? Eu tenho um doji e aqui eu tenho os indicadores aqui possivelmente me dizendo que eu posso fazer essa entrada. É que eu já falei em outros vídeos e repito, né? Isso daqui é ganância. Então, se você já operou muito bem na parte da manhã, não tente ganhar mais, porque possivelmente, seguramente irá devolver, né? Então, mas eu não operei, eu não consegui ver isso daqui. Paciência, amanhã tem mercado de novo, né? O que não pode acontecer é você deixar um dia como esse, por exemplo, interferir no seu psicológico, você começar a fazer burradas, né? Um dia de fúria depois do movimento desse é típico em muitos operadores, porque ele acha que porque aqui subiu 1.700 pontos praticamente, ele vai cair 1.700, ou ele vai continuar subindo. Isso não necessariamente é verdade, né? Então vamos ficar bastante atentos nesse comportamento, porque é o que eu sempre falo para vocês, é o seguinte: o psicológico é o mais importante para você treinar no mercado. A análise técnica é a coisa mais fácil que tem, porque se você se dedicar e estudar, vai se tornando um hábito a leitura. O psicológico não. Cada dia ele apresenta um cenário diferente, você tem que saber domar o mercado com um psicológico bem alinhado, né? Eu vou, só a título de informação, eu vou mostrar aqui para vocês o que o pessoal tem percebido, né? O que acontece é o seguinte: quando você tem a curva de juros para cima, você compra dólar, não vende. E você vende índice, não compra, porque os juros é o que dita o comportamento do mercado, né? Então, somente a título de informação, se vocês observarem aqui, o que ele subiu 2.500 pontos em 75 dias, ele caiu praticamente 2.000 pontos em 15. Isso daqui significa, percebam aqui, né, que a gente tem as médias, quando ele inicia, você começa a ter as médias todas já começando a apontar para baixo. E no que eu tenho acompanhado, né, que eu tenho dito sempre que a análise técnica serve para qualquer tipo de ativo, né, que tenha volatilidade. Então observem aqui essa linha, que você tem todos os indicadores confirmando essa queda, né? Então você tem aqui no pullback a diminuição significativa do volume de compra, né? Então ele vai virar aqui provavelmente, né? Se ele permanecer nessa tendência de baixa, ele vai virar e vai começar a fazer volumes vermelhos aqui embaixo. No IFR você tem a mudança para baixo. Aqui no MACD você já tem o volume virando para baixo. A linha do MACD ela já cruzou a média móvel. Aqui da mesma forma a linha do estocástico ela cruzou a linha da média móvel. Então a gente consegue ter aqui confirmações, né, que nem eu tenho dito, para uma possível operação. Eu não opero juros porque é muito complicado essa questão, né? Tipo, você precisa ter um capital bem maior
E o pessoal sempre brinca que o índice ele te fere, o dólar te aleja e os juros te mata. Então, para operar, precisa ter um operacional bem diferente do que eu tenho usado, né? Eu faço day trade em futuros e em criptos, né? Então, isso aqui não é somente a título de informação, para mostrar como que a nossa bolsa, por exemplo, tá, a nossa economia, o pessoal fez o trabalho de casa muito bem feito. Então, isso daqui significa que a gente tem sim uma economia se fortalecendo justamente por terem feito bem o trabalho, né? E para pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês o comportamento do Bitcoin depois da notícia, né? Como eu tenho dito já algumas vezes, o pessoal fala assim: a notícia não faz preço. Não é verdade, não são todas as notícias que têm um impacto relevante no mercado que possa fazer, né, tanto criptos quanto a nossa B3 possam fazer elas mudarem, né, uma tendência, por exemplo. Porém, uma notícia como essa da inflação, juros nos Estados Unidos, que é a maior economia mundial, não tenha dúvida que isso daqui reflete sim o mercado, né? Se vocês observarem, eu tive um compromisso ontem, então eu estou terminando o vídeo, essa segunda parte do Bitcoin, na quinta-feira, né? A notícia veio na quarta, então o que acontece é o seguinte: o candle de quarta-feira é esse aqui. Hoje é essa alta aqui, né? Então o que acontece é o seguinte: se vocês forem observar, depois que teve a notícia, você teve um aumento aqui no Bitcoin de quase 7%. E somado aos 2 dias, né, ontem e hoje, a gente está falando numa alta aqui de 10% no Bitcoin, né? Então, se você trouxer isso daqui, por exemplo, para 5 minutos, que é o tempo que eu geralmente opero, né? Tem gente que gosta de 14 minutos, né? Se você olhar aqui, o dia de ontem, a notícia está aqui, ó. Ele tentou aqui, a gente tem o caixote que eu desenho na parte no time frame diário, né? Então observem bem o seguinte, né? O pessoal que estava esperando, como aconteceu tanto no dólar quanto no índice, pode ver que ele está lateral ao mercado, né? Os volumes aqui baixíssimos, esperando justamente essa notícia aqui da inflação. Então, como ela veio abaixo do esperado, isso é um sinal positivo para a economia americana, dizendo que está fortalecida. Dá uma olhada como que aumenta o volume aqui, ó. E ó, a porrada que deu para cima, né? Então, o que eu tenho tentado passar para os meus alunos é o seguinte: notícia, nem todas realmente fazem o mercado se mexer. Porém, se vocês observarem algumas notícias, você consegue ter um rendimento, né, uma rentabilidade muito forte durante o dia, né? Então, você esperando, né, como eu mostrei no dólar, o pessoal fazendo algum armadilha, né, que ele estava mostrando um possível rompimento de topo. O que uma notícia de alto impacto como essa, o que não pode acontecer é você entrar antes da notícia, porque provavelmente você vai ter problema, né? Então isso você precisa ter essa cautela, ter esse conhecimento e observar o gráfico, né? Se você observar aqui os indicadores, ó, eles mostram esse aumento significativo, né, de volume. Então te dá um gatilho de entrada que você consegue rentabilizar muito bem, né? Então eu tinha feito um outro vídeo do Bitcoin, eu vou deixar aqui um card, e
na descrição do vídeo também o link desse vídeo, que eu dizia o seguinte: precisa esperar a notícia para você saber qual posição tomar. Por quê? Porque se viesse uma notícia adversa à economia americana, provavelmente você teria visto daqui para baixo, entendeu? Então a importância de você ter o conhecimento técnico, eu acho que reflete em duas situações. Eu estou posicionado, mas está caindo. Então eu vou vender tudo. Não, às vezes acontece justamente a hora que você faz a venda nessa região, você tem uma notícia como veio a de ontem, e se você fizer uma projeção aqui, por exemplo, quem entrou num topo como esse, ele atingiu todos os alvos, né, do 161, provavelmente aqui, eu não configurei o 261, mas aqui chega em 261, entendeu? Então o que acontece? Você vendeu aqui, você perdeu todo o dinheiro. A hora que você entra aqui, não consegue recuperar, entendeu? Então a importância da análise técnica que eu estou tentando passar para o pessoal é justamente essa: você saber se eu fiz um trade ruim, eu fiz a análise técnica certa, mas ele não aconteceu, então eu vou sair antes com o stop técnico. O stop técnico serve exatamente para isso, é o seu gerenciamento financeiro, para você não perder muito. Eu acreditava, eu fui fazendo médio, fui aumentando, né, o meu prejuízo, porque ele continuou caindo. Chegou no meu limite, eu vou zerar. Aí acontece um movimento como esse, possivelmente tirando você do lucro, né? Então eu recomendo, né, que vocês se inscrevam no meu canal do Telegram, que eu estou fazendo algumas postagens exclusivas lá, né? Justamente para mostrar para quem é inscrito, né, a maneira de você interpretar essas notícias de alto impacto, as possibilidades de movimento que ocorrerão, né, de acordo com o resultado da notícia, justamente para ajudar os meus alunos no aumento do capital, né, na rentabilidade, e se proteger da melhor forma possível. Tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido colaborar com o crescimento de vocês na análise técnica, né? E eu fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, deixe algum comentário que, na medida do possível, eu respondo ou faço um novo vídeo explicando a dúvida, porque muitas vezes a dúvida sua ajuda muitas outras pessoas inscritas no canal a solucionar, que talvez seja a dúvida deles também. Então, pessoal, só para finalizar, como eu sempre falo nos meus vídeos, né, isso daqui não é uma recomendação de compra ou venda, é uma maneira simplesmente de como eu interpreto o gráfico. Esse vídeo tem somente caráter educativo para quem se interessa por esse tipo de assunto, né? E eu espero que eu consiga, dessa maneira, mostrar, incentivar vocês a fazer essa análise técnica, justamente para não ficarem sem saber os caminhos, né, os alvos, os possíveis gatilhos de entrada e os possíveis alvos. Tá certo, pessoal? Eu desejo a todos um ótimo dia, bons trades, bons estudos, e nos vemos na próxima.